Olá pessoal, eu sou a professora Irlana. Nesta videoaula nós vamos fazer uma análise de uma redação do Enem, em 2019, cujo tema era a democratização do acesso ao cinema no Brasil. A redação é de um aluno do Ceará e ele tirou 1000 pontos nessa redação. Aqui o primeiro parágrafo, o filme Cine Hollywood narra a chegada da primeira sala de cinema na cidade de Crato, interior do Ceará. Na obra, os moradores do até então vilarejo nordestino têm suas vidas modificadas pela modernidade, que naquele contexto se traduzia na exibição de obras cinematográficas. De maneira análoga à história fictícia, a questão da democratização do acesso ao cinema no Brasil ainda enfrenta problemas no que diz respeito à exclusão da parcela socialmente vulnerável da sociedade. Assim, é lícito afirmar que a postura do Estado em relação à cultura e a negligência de parte das empresas que trabalham com a sétima arte contribuem para a perpetuação desse cenário negativo. Bom, observemos que o participante ele utiliza uma estratégia argumentativa já no início do seu texto, que é a citação do filme Cine Hollywood, que trata justamente do acesso da população ao cinema. Importante observar que ele não só cita o filme, mas ele desenvolve o que ele cita e depois ele relaciona ao tema solicitado. Outra coisa também, ele apresenta o tema, o que ele faz de uma maneira macro, o que ele faz aqui no primeiro parágrafo? Ele apresenta todo o tema, citando o filme, depois relacionando ao tema solicitado. E aqui, ó, nessa última parte aqui, verdinha, ele coloca a sua tese, né? Que é o quê? Qual é a tese dele? O Estado e as empresas não atuam positivamente para melhorar essa situação. Observemos também que esse aluno, ele detém uma boa organização, uma boa coesão mesmo, né? Ele vai usando expressões ou palavras que liguem os períodos, como é o caso aqui de na obra, de maneira análoga, assim, né? Enfim, ainda, ele utiliza essas expressões desse cenário negativo, enfim, muito bem. O próprio parágrafo, ele está estruturado em introdução, que é essa parte aqui amarela, depois ele desenvolve a sua ideia e, por fim, ele conclui, que é essa parte verde aqui, certo? Nessa parte final, na conclusão do parágrafo, é onde ele coloca a sua tese. E importante a gente perceber que nessa tese ele aponta, ele indica dois caminhos para a argumentação que ele possivelmente vai desenvolver, que é justamente a postura do Estado e a negligência das empresas, né? Então, espera-se que nos parágrafos seguintes ele desenvolva esse caminho de argumentação que ele mostrou aqui no primeiro parágrafo. Segundo parágrafo. Em primeiro plano, evidencia-se por parte do Estado a ausência de políticas públicas suficientemente efetivas para democratizar o acesso ao cinema no país. Essa lógica é comprovada pelo papel passivo que o Ministério da Cultura exerce na administração do país. Instituído para ser um órgão que promova a aproximação de brasileiros a bens culturais, tal ministério ignora ações que poderiam potencialmente fomentar o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, como a distribuição de ingressos em instituições públicas de ensino básico e passeios escolares às salas de cinema. Desse modo, o governo atua como agente perpetuador do processo de exclusão da população mais pobre a esse tipo de entretenimento. Logo, é substancial a mudança desse quadro. Bom, o que falar sobre o segundo parágrafo? Ele desenvolve um dos indicadores, né, que ele mostrou lá no primeiro parágrafo, que é a argumentação referente à postura do Estado, certo? Com relação à competência 1, o que me parece aqui é que o candidato demonstrou um excelente domínio da modalidade padrão, por meio da pontuação, olha só, a vírgula no lugar certinho, em primeiro plano, vírgula, desse modo, vírgula, né? Ele utiliza a vírgula para separar
expressões desse tipo, adjuntos adverbiais deslocados, aqui a vírgula antes do como, quando o como indica uma exemplificação, né? Ele não começa, geralmente é um dos erros bem frequentes que eu percebo, muitos alunos iniciam frase com esse tipo de palavra, né? E ele coloca a vírgula, enfim, tudo certinho, pontuação, ortografia, acentuação, a própria organização dos períodos, ele toma esse cuidado de não fazer períodos muito longos, observe, ó, um ponto aqui, outro aqui, né? Aqui novamente, tá certo? Então é outro cuidado que ele tem, a concordância, enfim, né? Excelente na competência 1. Na competência 2, ele tem essa certeza, né? Esse domínio da estrutura, né? Porque ele demonstra uma excelente estrutura até agora, com a introdução e agora com a argumentação. A estratégia argumentativa usada aqui nesse segundo parágrafo é a de justificar a atuação do Estado como um agente que contribui para a manutenção desse cenário negativo. Com relação à competência 3, ele desenvolve a sua tese sobre a participação do Estado na perpetuação do problema. Ou seja, ele não só cita, né? Seria muito fácil citar que o Estado ele tem agido no sentido de não permitir o acesso ao cinema, né? Das populações de baixa renda. Mas não, ele não só cita, ele desenvolve essa tese. Na competência 4, observe que ele usa uma rede de referências, que eu marquei aqui algumas, olha só. Em primeiro plano, fazendo isso, ele está organizando o seu texto, depois ele cita essa lógica, que termos como esse promovem a ligação entre a ideia que foi citada no período anterior e, ao mesmo tempo, inicia uma nova ideia, fazendo com que o texto progrida, né, com que haja progressão das ideias. Lá no último período, ele inicia com desse modo, que tem essa mesma função, logo, desse quadro. Então, ele vai tecendo essa rede de referências, onde ele ganha pontos extras na competência 4. Observar também a riqueza de vocabulário que ele utiliza. Por exemplo, quando ele fala do acesso ao cinema no país, que é o tema, né, depois ele retoma esse referente, utilizando o contato de classes pouco privilegiadas ao mundo dos filmes, e mais à frente ele usa esse tipo de entretenimento, né? Então ele vai modificando bastante ao longo do texto. Também o referente Ministério da Cultura, citado pela primeira vez aqui na quarta linha desse segundo parágrafo, que depois ele retoma com tal ministério. Bom, então, um vocabulário realmente bem diversificado, os mecanismos linguísticos que ele utiliza para promover essa coesão a favor da defesa do seu ponto de vista, realmente mereceu 200. E a estrutura também, por fim, nesse segundo parágrafo, há que se destacar a estrutura do parágrafo, tal como o primeiro, ele também coloca aqui a introdução, né, que vai até aqui o ponto, depois ele desenvolve ao desenvolvimento dessa ideia, e no final ele também faz uma conclusão de sua ideia a respeito da postura do Estado relacionando a esse tema. Aqui no terceiro parágrafo, vamos ler primeiro, né? Outro sim, é imperativo pontuar que a negligência de empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas, também colabora para a dificuldade em democratizar o acesso ao cinema no Brasil. Isso decorre principalmente da postura capitalista de grande parte do empresariado desse segmento, que prioriza os ganhos financeiros em detrimento do impacto cultural que o cinema pode exercer sobre uma comunidade. Nesse sentido, há de fato uma visão elitista advinda dos donos de salas de exibição, que muitas vezes precificam ingressos com valores acima do que classes populares podem pagar. Consequentemente, a população de baixa renda fica impedida de frequentar esses espaços. Então, com relação a esse terceiro parágrafo, novamente ele estrutura em introdução, tá aqui, ó, até o pontinho, né, o primeiro período, desenvolvimento e no finalzinho ele conclui, né? Então tem introdução, desenvolvimento e conclusão. Seria interessante, eu acho que eu até falei demais, porque seria interessante que você também
identificasse cada parte, né? O que vai ajudar aí já na competência 2. Notamos que nesse segundo parágrafo, ele desenvolve o segundo argumento que ele aponta lá na introdução, que é a negligência das empresas do setor, né? A estratégia argumentativa que o Daniel utilizou aqui, ele justifica o argumento, ou seja, ele explica o porquê de as empresas colaborarem para essa falta de acesso ao cinema, e isso, claro, em favor do seu ponto de vista. Então, sobre a competência 2, a gente fala da estrutura do texto, ele cumpre, né, o que o texto dissertativo argumentativo, a estrutura que esse tipo de texto tem que ter. O que mais? Ele compreendeu perfeitamente a proposta de redação, ele não está tangenciando em nenhum momento, pelo contrário, o repertório sociocultural utilizado foi o seu próprio conhecimento de mundo sobre o tema, que aí você vai perguntar, professora, mas ele não mostra dado estatístico, ele não mostra resultado de pesquisa, ele não mostra fala de um especialista, etc, etc. Mas, pessoal, era um tema muito inesperado. E vocês vão concordar comigo que nesse tema fica um pouco realmente complicado de se usar essas estratégias argumentativas que comumente são usadas em outros temas, né? Sobre a competência 1, continua excelente. Eu não encontrei nenhum erro, né? Quando eu uso erro, eu uso entre aspas aqui. Não encontrei nenhum erro até agora. A respeito da competência 3, dentro de todo o conhecimento de mundo que ele possuía, ele, no momento do texto, né? Quando ele foi fazer o texto, ele soube escolher, né? Selecionar, relacionar, organizar e interpretar informações e argumentos na defesa do seu ponto de vista. A respeito da competência 4, ele não apenas articula bem as ideias, formando ao longo do texto toda uma teia de relações, onde ele vai fazendo com que haja progressão textual, pois a cada parágrafo e a cada frase, que não são muito longas, né, diga-se de passagem, há uma informação nova, quer dizer, o texto não fica cansativo, e no fim ele consegue elaborar uma unidade textual toda voltada para a defesa do seu ponto de vista. Então, falando mais especificamente, aqui nesse parágrafo ele utiliza outro sim, quer dizer, além disso, né, além do que já foi citado, e isso, observe que o isso é como se fosse uma amarra, né, tá ligando mesmo a ideia que foi citada antes e está introduzindo uma nova ideia. Nesse sentido, observe que o texto inteiro, né, ele não vacila em nenhum momento nessa coesão, nessa ligação das ideias. Consequentemente, ele vai usando esses termos que vão ligando. É interessante quando ele cita aqui neste parágrafo, pela primeira vez, as empresas do setor, como produtoras, distribuidoras de filmes e cinemas. Depois ele retoma esse referente, utilizando já um novo termo, empresariado desse segmento. E, por fim, ele retoma mais uma vez, só que agora utilizando donos de salas de exibição, certo? Assim como o referente comunidade, que ele cita aqui no meio do desenvolvimento, depois ele retoma utilizando a expressão classes populares e, no final, ele retoma utilizando população de baixa renda. Então, com certeza, o vocabulário continua riquíssimo, né, por parte do Daniel. E o fato de ele não citar o resultado de pesquisa, o argumento de autoridade, ele consegue suprir muito bem essa ausência por meio do seu conhecimento de mundo, apenas justificando, né, a negligência das empresas do setor, né, sobre o problema. Então, vamos ao último parágrafo do texto de Daniel. É necessário, portanto, que medidas sejam tomadas para facilitar o acesso democrático ao cinema no país. Posto isso, o Ministério da Cultura deve, por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, a Ancine, e profissionais da área, lançar um Plano Nacional de Democratização ao cinema no Brasil, a fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Ademais, o governo federal deve também
mediante o oferecimento de incentivos fiscais, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Dessa maneira, a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Bom, então, a respeito do foco aqui está na competência 5, né, que são as propostas de intervenção. Ele cita duas propostas de intervenção. Observe que essa primeira ela é mais ampla. Então, vamos lá. Na primeira proposta, ele cita o agente, que no caso é o Ministério da Cultura. Depois, ele cita também a ação, o que o Ministério da Cultura deve fazer. Deve lançar um plano nacional de democratização ao cinema no Brasil. Interessante observar que ele utiliza, no começo aqui da ação, o verbo no infinitivo. E de que modo, né, o Ministério da Cultura vai fazer isso? Por meio de um amplo debate entre Estado, sociedade civil, Agência Nacional de Cinema, a Ancine e profissionais da área. Além disso, ele cita também a finalidade. Qual a finalidade? A fim de fazer com que o maior número possível de brasileiros possa desfrutar do universo dos filmes. Mas ele não se dá por vencido, né? E, além de citar o agente, a ação, o modo, a finalidade, ele também detalha, porque poderia ficar a pergunta, sim, mas como será esse Plano Nacional de Democratização? Só citar fica muito vago. Então, o que ele faz? Ele detalha a proposta dele. Aqui, olha só. Tal plano deverá focar principalmente em destinar certo percentual de ingressos para pessoas de baixa renda e estudantes de escolas públicas. Tá? Então, notemos que é uma proposta que está bem completa. Ela cumpre realmente a determinação do INEP, que é toda proposta tem que ter o agente, a ação, o modo, a finalidade e o detalhamento. Fazendo isso muito bem, você garante os 200 pontos. Na segunda proposta, ele cita o agente, que é o governo federal, ele cita a ação, olha só, sempre iniciando com o verbo no infinitivo, incentivar os cinemas a reduzirem o custo de seus ingressos. Ele cita o modo, né? Ao invés de usar por meio, ele coloca mediante o oferecimento de incentivos fiscais. E ele não completa, né? Ele coloca aqui uma conclusão, na verdade, que é dessa maneira a situação vivenciada em Cine Hollywood poderá ser visualizada na realidade de mais brasileiros. Achei muito boa a proposta que está mais completa. A segunda teria que ser tão completa assim? Não, pessoal, até porque a gente não tem uma quantidade de linhas suficiente para você fazer 2 ou 3 propostas de modo tão completo assim, tá? O que eu queria citar, o que eu queria chamar a atenção é que nessa conclusão, o Daniel ele fecha o texto dele com chave de ouro quando ele volta a citar o filme Cine Hollywood, porque aí ele amarra as ideias do começo ao fim. As outras competências, elas continuam a ser avaliadas nesse parágrafo, embora o foco seja a competência 5, tá? Então, por exemplo, a competência 1, ele continua demonstrando o domínio da variedade padrão. Na competência 2, não houve fuga ou tangenciamento, e ele cumpriu a estrutura no texto todo do que se espera de um texto dissertativo argumentativo, com introdução, desenvolvimento e agora a conclusão. Com relação à competência 3, ele soube selecionar, relacionar os argumentos e as propostas, com certeza, né? Ele selecionou as melhores. Com relação à competência 4, aqui foram usados termos, ele continua com essa preocupação de amarrar bem as ideias e fazer progredir. Olha só, ele te usa aqui o portanto, que dá essa ideia de conclusão, é como se ele dissesse, pronto, agora eu vou concluir, né? Tudo que eu falei, tudo que eu escrevi. Utiliza aqui o posto isso, fazendo uma ligação entre o período anterior e o início desse período, desse novo período. Tal plano, que ele cita o Plano Nacional de Democratização, e depois ele retoma esse referente, utilizando, né, esse outro termo, essa expressão, tal plano. Ademais, quer dizer, quando ele muda, ele terminou de dar todas as informações sobre uma proposta, e aí ele vai para a segunda proposta. Então, ademais, quer dizer, além disso,
Ele usa o também, né? O governo federal é como se ele dissesse, ele não deve fazer só isso, mas é uma sugestão também, né? Dessa maneira, ele vai também ligando a ideia do parágrafo, ou melhor, do período anterior a esse período, a essa frase que ele começa. E ele vai usar também, dentro das frases, dos períodos, expressões, né? Não só o também, mas o a fim de, enfim. Então, pessoal, é isso. Eu espero que essa videoaula tenha sido útil para vocês. Eu deixo aqui uma síntese de tudo que eu falei, tá bom? E eu espero que ajude nas produções futuras de vocês. Um grande abraço. Tchau, tchau.